nós vamos falar sobre Isaac, o segundo patriarca, o patriarca que viveu mais tempo, né? Isaac, que tem uma história incrível de fé e de obediência àquilo que o seu pai ensinou. Vamos ver aí o mapa da região que nós estamos estudando. É a região conhecida como Oriente Médio, principalmente a região da Mesopotâmia, e ali o lado esquerdo, entre a Mesopotâmia e o Mediterrâneo, nós temos a área aí de Canaã, Jordânia. Essa é a região dos patriarcas, né? E também o norte do Egito, no caso de Abraão. É exatamente essa região que nós estamos estudando. Hoje vamos falar sobre Isaac. Então estudaremos os capítulos 21 até o 35. A gente acaba revendo alguns capítulos de Abraão, porque as histórias elas são paralelas, né? Abraão, Isaac é filho de Abraão, então nós vamos acompanhando alguns capítulos paralelamente. Bom, o nascimento de Isaac aconteceu, como já estudamos, quando Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90, está lá em Gênesis capítulo 21. Depois que Isaac desmama, ali há um tipo de um conflito entre Ismael. Então a gente vê um conflito ali já marcado na infância. Ismael era o filho fora da promessa que Abraão teve com a sua escrava egípcia Agar. Ele começa a debochar de Isaac, e aí Sara fala para Abraão: olha, deu jeito com essa mulher. Bullying. Não é? Foi tipo um bullying naquela época. Não tem a nem dúvida que foi um bullying. E um bullying que pega mesmo, né? Eu acho que, eu não sei você, mas quando eu era criança, jovem, a gente aprontava com os meninos mais novos, a gente fazia umas coisas com eles que... por isso que eu não gosto hoje de um menino mais velho com outro menor, porque judiam mesmo. Porque sempre tem essa judiação, né? Pela força e tudo mais. Ismael já tinha 13, 14 anos, né? Já era um adolescente. Uhum. Então era uma situação muito chata e que Abraão teve que se impor. Abraão teve que realmente colocar ali Ismael para fora, e nós já vimos isso. Agora, o que quer dizer a palavra Isaac, Bispo G? Isaac quer dizer ele ri. Então tem a marca, né, do nascimento dele, que Abraão, quando soube que viria o filho, ele riu. E também a Sara riu, mas riu debochando. Mas depois, quando nasceu Isaac, ela riu mesmo e colocou o nome de Isaac por isso, né? Porque o Senhor me fez rir, eu sendo já nessa idade avançada. Quer dizer, ela não tinha nem mais expectativa de ter alegria, e o Senhor proveu alegria para ela, e ela deixou essa marca como nome, que era Isaac. Isaac depois cresceu, ainda jovem. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão para fazer um sacrifício. E aí fala: olha, leve o teu filho até o Monte Moriá para ser sacrificado. Mas ali, na verdade, Deus estava apenas provando o coração de Abraão. Mas não podemos deixar de falar que ali Isaac teve uma marca espiritual muito forte, não é? Deus proveu ali o carneiro para o sacrifício, e ali Deus fala de novo com Abraão sobre a herança, sobre aquilo que Isaac também teria. Vamos ver nesse mapa, olha o trajeto que Abraão fez. Abraão antes estava ali na região de Berseba, que fica bem ali embaixo na tela, está vendo, no sul? Então ele teve que subir até Jerusalém. O Monte Moriá, como nós vimos ontem, ele fica em Jerusalém. Então olha a caminhada, é uma boa caminhada, né? É praticamente o Mar Morto inteiro, né? Todo o eixo do Mar Morto, e num deserto terrível, que é o deserto da Judéia. Ele saiu do deserto do Negueve, cruzou praticamente todo o deserto da Judéia, até chegar em Jerusalém. Então ali é feito esse sacrifício desse cordeiro, desse carneiro, e não de Isaac, mas Isaac recebe a marca da promessa. Então, continuando nosso panorama bíblico do livro de Gênesis, vamos ver o capítulo 24. Vamos lá, Gênesis capítulo 24, versículos 1 a 7. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão:
cautela. Não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então Abraão já estava idoso e ele estava muito preocupado. E a preocupação dele era a seguinte, que o filho, né, e Isaac não se casasse com uma mulher estrangeira. Agora é interessante porque, Bispo G, não havia uma lei, não havia ainda uma determinação. Deus falou assim, olha, não se case com estrangeiro. Essa lei não veio de Deus. Deus não falou isso diretamente para Abraão, foi falado depois para Moisés. Perfeito. Mas nós vemos que Abraão tinha essa prática. Por quê? O mundo da época era um mundo muito de conflitos. Então, o mundo patriarcal, eles se fechavam em grupos, né? E se protegiam. Então, o intracruzamento entre eles formavam, né, o que a gente chama de breed, que é um grupo bem fechado. Então, eles tinham como prática e costume casar entre si mesmo. Então, Harã era onde tinha ficado a parentela dele, por isso que eles foram buscar a esposa lá. Era uma prática deles e até uma prática de sobrevivência e até também de proteção. Porque mesmo eles não tendo, vamos dizer assim, a orientação de Deus para não entrar no costume da terra, eles já conheciam o costume da terra. Tanto é isso que Abraão tinha medo de ser morto porque a sua esposa era bonita. Então, ele conhecia bem a malignidade que tinha ao redor. Quando nós estudamos na aula sobre os filhos de Noé, Abraão vinha da linhagem de Sem, né, o filho mais velho de Noé. E os cananeus que habitavam aquela terra onde Abraão estava, eles eram descendentes do irmão do meio, né, Cão. Então ficava aquela situação muito complicada, né? E aí ele falou, olha, a melhor coisa a fazer é o que eu fiz, tomar alguém da família por esposa. Então, agora um detalhe, Bispo G, é que ele pede para um servo. Ele não fala para Isaac ir até lá. Ele fala, não quero que Isaac volte lá. Por quê? Assim, tem duas interpretações, né? Eu acho que a primeira é a idade de Isaac. Isaac já era tipo assim, era um solteirão... Quarentão ou mais. Então ele já estava ali achando que era a condição dele. Talvez se ele fosse, ele poderia ficar lá. Então a tendência seria ficar lá. Por quê? Harã é um local mais próspero, lá ele ia encontrar uma série de comodidades, a despeito de o pai ter prosperado, eles viverem bem, tudo, poderia ser que ele ficasse lá, distante daquilo que fosse a terra da promessa. Então, Abraão, por prudência, ele toma essa posição, né? O interessante é que nós vamos ver na próxima aula, isso não aconteceu com Isaac, mas aconteceu com Jacó. Acontece com Jacó. E Jacó sofre lá. Então você vê que Abraão já tem um sentimento assim, é roubada. Ele recebeu, né? Sai da tua parentela, se Deus falou é porque tinha um motivo. Então ele quis que Isaac fosse preservado daquilo que era a ordem de Deus, não volte para a sua parentela. Então esse servo vai, é uma viagem longa, e ele encontra Rebeca em Naor, né, na região de Harã. Então eles acabavam dando o nome da cidade, o nome do patriarca ali. E Naor era o irmão, né? Era o irmão de Abraão. Era um irmão de Abraão. Então Rebeca, ela seria uma sobrinha de Abraão, Bispo G, mais ou menos? Era uma sobrinha. Uma sobrinha, né? Então quando ele chega nessa cidade, ele encontra essa mulher que está ali buscando água. Ele fala, olha, você pode me dar um pouco de água? E ela vai lá, dá água para ele, serve ele. Foi um voto que ele fez com Deus que a mulher que realmente fosse a vontade de Deus, ela o serviria. E não só deu para ele, como deu para o camelo também. Então, não os camelos. Agora está aí, ó, à disposição dela, né? Porque dar água para os camelos é o seguinte, um camelo, ele pode ingerir até 100 litros. Eles têm uma estrutura, por isso que eles aguentam um deserto assim longo. Então, eu imagino para trazer água para camelos, né? Então, a disposição que ela tinha era muito grande. Foi o sinal perfeito. Nós estamos falando de 4.000 anos atrás, que era um poço que tinha que ficar puxando com balde, né? Que é a mangueirinha, né? E era complicado. E ali ela fazendo aquele serviço, que deve ter demorado bastante, atendendo toda a necessidade ali. E aí, quando ele vê que está confirmado, conta toda a história para ela, ele dá presentes, né? Ele coloca
um objeto de ouro no nariz, pulseiras de ouro. Alguns falam que é o primeiro piercing da história. Essas histórias, né, que falam por aí. É verdade. Mas aí coloca esses artefatos de ouro e tudo mais. E quando ela chega em casa, impressiona a família. E Labão, que a gente já começa a ver que é Labão, né, cara? Labão já tá rodeando ali. Labão já... Ixi, muito ouro aí, filha. Quem é o cara? Já fiquei interessado nesse cara aí. Né? E aí ele acaba sendo recepcionado por toda a família de Nahor. Tem um jantar que era o costume da época, num grande banquete. Isso é uma prática até hoje dos beduínos, né? À noite, fazer um grande banquete. E aí eles começam a conversar e ele conta a história. Ele fala, olha, eu vim aqui para isso, baixo o envio de Abraão, é um teu parente, teu irmão, e eu quero levá-la para Canaã. E é uma coisa complicada, não é uma coisa simples assim, né? Você, quem é você? Mas será mesmo? Uma mulher. Uma mulher. É um servo. Não Só é? por Deus mesmo, né? E para Canaã, um deserto. E, poxa, está aqui em Harã, norte da Mesopotâmia, tem o rio Tigre, o rio Eufrates, que é o rio Eufrates, né, que era o mais próximo. Mas como é que eu vou até lá? Não? Como assim? Que história é essa? Ainda falando assim, ó, dá uns 10 dias para ficar um pouco com a gente. Ele falou, não, a ordem é expressa. Então eles viram aí, ele é claro que é muito engraçado. Não dá para telefonar, né? O servo também deu uns presentinhos para Labão, já viu que Labão era o caminho. Deu presente para Labão, deu presente para a esposa de Nahor. Falou, olha, o cara é muito rico, Abraão é muito rico e poderoso. Aí eles reconhecendo isso, eles a enviaram, abençoaram. E aí nós temos aí o casamento, né? O casamento da época. Vamos ver aí o mapa, você entendeu o caminho que foi andado. Lá de Harã, né? A cidade de Nahor, olha lá Mesopotâmia, lá no norte. E tem que andar até Canaã. Essa viagem foi muito mais longa do que nós falamos agora há pouco, né? Quase 1.000 quilômetros, né? 1.000 quilômetros, imagine. É um caminho extenso, coisa talvez até de meses, né, Bispo G? É mais de 1.000 quilômetros. Né? E aí imagine que ele chegou e Isaac nem estava esperando, né? Isaac estava né, com seus afazeres e de repente ele vê a moça chegando, né? E aí... Aquela cena romântica. Aquela cena romântica, em cima do camelo. Slow motion. Né? Camelo bonito, aqueles dentes bonitos de camelo. E aí chegando, ele fala, quem é essa mulher? Ele fala, é tua esposa. E ali eles se casam. E há um detalhe nessa passagem, Gênesis 24, que fala que ela consolou né, da morte de Sara. Então foi algo que foi muito forte para Isaac. Era algo ainda recente, porque Sara, quando morreu, Isaac tinha 37 anos. Né? Então, se era por volta dos 40 que ele casou, era algo muito recente. Então, nós vemos que ele era uma pessoa muito apegado. Né, a gente vê que a ligação, a simplicidade, tudo, de uma mãe com um filho tão novo, o apego é muito maior, né? Porque a gente sabe que uma mãe jovem, um pai jovem tem uma dinâmica, o trabalho, tudo, mas quando chega numa determinada idade, a dedicação é maior, até pelo tempo e assim, então a gente percebe que esse apego foi algo assim muito forte, realmente. E Abraão ainda chegou a estar vivo quando nasceram seus netos, Esaú e Jacó, muito próximo da sua morte. Agora, Bispo G, a impressão que dá é que eles viviam muito assim, distantes um do outro, porque é a impressão que dá na leitura. Porque se não houver essa ligação de Abraão, que foi lá visitar os seus netos, conhecer seus netos, dá uma impressão de distância. Essa impressão é real? Cada um numa região ali de Canaã? Não, eu acho que assim, poderia até ser próximo. Talvez não há um detalhe sobre isso. Mas a gente percebe porque o que ocorre? Ocorre que eles pegam parte da história da convivência. Então, eles não pegam assim um trecho, por exemplo, praticamente você não vê vamos dizer, esse tempo de Isaac crescendo. Ele não existe. Então, a história fica mais voltada para alguns pontos. Então dá essa impressão, mas eles andavam juntos, era patriarcal, eles andavam sempre juntos. Sempre juntos. Sempre. Ó, vamos ver no mapa aí aonde Abraão foi sepultado, depois Isaac também, Jacó, né, os patriarcas. Ali é a cidade de Hebrom, ali ao sul. É muito interessante como Hebrom fica bem no meio do caminho entre Jerusalém, onde está o Monte Moriá, e Berseba, que é uma cidade muito importante, tanto para Abraão como para Isaac. Para Isaac mais ainda, porque Isaac dá o nome de Berseba. Né? Mas bem ali em Hebrom, né, numa caverna chamada Macpela, onde Abraão também é enterrado junto com Sara. Isso Abraão com 175 anos. Interessante que no enterro foram os dois filhos, Isaac e Ismael. A Bíblia narra que os dois foram sepultar. Então acho que ali teve
Só que acho que não havia uma guerra declarada também, né? Mas vê, é que Devia ser uma coisa interessante. desconfortável. Hoje, né, eu estive lá em Hebrom. E Hebrom é um dos territórios, né, palestinos. Então, ele é bem fronteiriço. Aonde existe esse local, em Hebrom, né, Macpela, estão todos os jazigos de todos os patriarcas, né, as mulheres e os homens, só Raquel que não. E eles estavam lá o dia que eu fui, mas numa festa, os judeus assim, e eram judeus meio hippies, assim, com as indumentárias diferentes, mas logo do lado, na cidade de Hebrom, já tem aquele território lá, e ali é um local muito de conflito. Então você vê que ali, naquele local, já tinha esse referencial de Ismael, representando os povos árabes, né, palestinos, e também o referencial dos hebreus de Israel também. Né? Mas tem conflitos ali em alguns lugares em Israel, na região também da Palestina, até hoje, por causa disso, né? Por causa que tanto Ismael como Isaac, eles passaram por esses locais e são considerados locais sagrados pelo judaísmo e pelo islamismo. Então, estamos falando agora de religiões. Pela cultura islâmica e a cultura judaica, são lugares sagrados. Eles são religiões muito apegadas aos patriarcas, né? Por isso que nós observamos aí esses conflitos até hoje. Agora, Isaac, ele orou porque infelizmente, Rebeca também era estéril. Agora, que negócio é esse? Toda mulher de patriarca era estéril. É engraçado, isso é engraçado. Mas você vê como... E todas elas tinham a promessa de ter muitos filhos, né? Como as estrelas nos céus, como a areia no mar e todas estéreis. Mas tinha um propósito de fé. Né? E a gente vê que Isaac orou e ali ela teve... Né? Não foi que nem Abraão que tomou um chá de cadeira de alguns anos. Né? Um intervalo de 20 anos. Então, por volta dos 40, 60 anos, nascem os gêmeos Esaú e Jacó. E olha que lá na barriga de Rebeca já ia mostrar o que ia acontecer. Obrigado. Que os dois ficavam se pegando lá dentro. E Deus falou até uma profecia, porque Rebeca falou, Deus, eu não sei o que está pegando aqui dentro. Mas o que está acontecendo? Aí Deus falou, olha, tem uma profecia que o mais novo vai ser o Senhor, né? O mais velho vai servir o mais novo. E é engraçado que quando eles nascem, Jacó está pegado no calcanhar de Esaú. Já se preparando para sair. Normalmente assim, gêmeos, você tira um, dá um tempo, tira o outro. Já tirou um, o outro já saiu junto, grudado. E Esaú muito cabeludo, ruivo, né? E Jacó não. Jacó dá tudo a entender que não tinha muito pelo. E aí já determinou até a personalidade dos dois. Esaú, caçador, né? Um homem muito mais de campo, um cara que tinha uma pegada de não ficar em casa, né? E Jacó, ao contrário, um cara pacato. A Bíblia usa o termo pacato, né? Ficava em casa, em tendas. E aí começa aquela situação que é muito comum. Até hoje. Pessoas que gostam mais de um filho do que do outro. Que não é saudável. Que é algo ruim, não é? Mas às vezes por uma questão de identidade ou de qualidades, nós vemos que Isaac se apega a Esaú, o filho que é mais machão, né? E Jacó, que era um menino mais sensível. E é engraçado. Rebeca se apega mais. Porque Esaú quer dizer peludo, cabeludo. Então, realmente aquele lado, né, do homem machista que lança sobre o filho aquilo que são seus desejos, né? E assim, era o que acontecia. Isaac lançava esse sentimento, né, de ver realizado nele muitas coisas talvez que ele não pudesse ter feito. E já Jacó, como não tinha, vamos dizer, esse punch todo, e Jacó, né, Jacob quer dizer suplantador. Então ele aproveitou para ser um tipo de um enganador, né? O termo suplantador. É aquele que pega no calcanhar para sair mesmo. E Jacó era muito esperto, mostrou isso. Com certeza. Né? Agora sim, tem dedo de Rebeca. E a gente sente que até talvez essa predileção que ela tem, né, por Jacó, será que não aponta também por causa da profecia? Porque quando Deus fala para você assim, ó, o mais novo vai ser melhor que o mais velho, e como provavelmente Rebeca não deve ter falado nada para Isaac, ela falou, já vou dar mais atenção pro da promessa do que para o outro. Pode ser um pouco disso também, né? Eu creio que sim. Assim, há um sintoma, e a gente vê pela narrativa da própria Bíblia, que Isaac não era alguém tão aprofundado como foi Abraão e depois até
Jacó como Israel. E a gente percebe que Rebeca, ela tem alguns posicionamentos, até, vamos dizer assim, fortes, por uma certa ausência espiritual de Isaac. A gente dá uma conotação que a gente percebe isso. E como havia essa promessa, ela queria que se cumprisse também, né? Porque era o filho mais frágil, tem todo aquele lado da mãe, né? Da fragilidade, a mãe protetora, tudo, né? Então, esse lado. Mas o que é interessante em tudo isso, Dani, é que são famílias normais. A gente vê uma família que o pai é de um jeito, a mãe é de outro, um filho é de outro, outro filho é de outro, e eles estão na palavra de Deus. Então, para que não ficasse aquela interpretação, a família do Gênesis é perfeita, a minha toda... Não, a família do Gênesis, a nossa, precisa da graça de Jesus Cristo. Senão seria uma família de semideuses, seria como mitologia grega, outras mitologias, né? Não é especial porque é filho do Deus tal, não. São seres humanos completamente comuns que o que os diferenciou foi a fé. A fé, a obediência, né? E falando em obediência, vamos ler Gênesis 26, porque já com toda a família completa, casamento, filho, tudo certo, pelo menos nessa área para Isaac, Isaac não ficou, né, sozinho com 40 anos de idade, Deus deu um jeito para ele. Agora começa o tempo de prosperidade, o tempo dele agir com fé como seu pai e viver o cumprimento da promessa. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis capítulo 26, versículos 1 a 6. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Então nós vemos aí o caminho no momento da dificuldade, já pensou no Egito. Né? Falou, meu pai foi para o Egito, deve ser esse o lugar. Acho que por dois motivos. Primeiro, porque o Egito era um lugar fértil, não é? Em virtude do rio Nilo, era algo muito parecido com a Mesopotâmia. E também ele pensou assim, bom, Mesopotâmia eu não posso ir porque é a região da onde meu pai saiu. Então Deus falou que eu não posso me juntar à parentela. E bem mais distante, né? E bem mais distante. Então é melhor ir para o Egito. Aí Deus falou para ele, não, você não vai para o Egito. Você vai fazer igual teu pai, você vai ficar aí. E ainda fez a promessa novamente e falou, aqui nessa terra, em Gerar, que é bem próximo ali da faixa de Gaza, ali a região do Negev, que você vai prosperar e junto com os filisteus, porque tinha gente já na terra. Então falou, o desafio não vai ser fácil. E como tem gente na terra, lá vem Isaque com a maldição hereditária. De novo, Bispo G. E o interessante em tudo isso é que ele vai proceder como o pai, você vai até relatar melhor. Mas ele não viu o pai proceder daquela forma. Com a mãe, né? Com a mãe. Ele não viu, ele não sabia, ele não tinha nascido ainda. Mas você vê então como que é a maldição hereditária, que ele procede igualzinho, sendo que ele nem sabia que o pai tinha procedido assim. Machista, não é? Um procedimento assim, sem o entendimento que o homem é o cabeça do lar, que tem que proteger a mulher. Aí ele encontra o rei dos filisteus, ali Abimeleque, né, de Gerar. E aí o rei Abimeleque olha para Rebeca, fala, moça bonita e tudo mais. E Isaac fala, olha, é minha irmã. Né? E na verdade não era prima, já não é, já é mentira. Aí já mentiu 100%. Abraão era uma meia mentira. Agora Isaac já mentiu 100%. E aí o que acontece é que um dia Abimeleque vê Isaac acariciando Rebeca e falou, você está mentindo, cara. Né? Esse acariciando deve ser uma coisa um pouco mais forte, né? E aí falou, você está mentindo, o que é isso que você fez? E aí eles fazem um acerto, não é? E falam, não faça isso porque poderia vir uma maldição. Por quê? Porque com teu pai já veio. E nós não queremos essa maldição. A partir dali começa um processo entre os filisteus, nessa região de Gerar, de grande prosperidade e crescimento de Isaque. Era algo sobrenatural
e talvez a passagem que é o grande mote, né, da história de Isaac. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis capítulo 26, versículos 12 a 14. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, detalhe, né, que ele semeou e a colheita dele foi a 100 por 1. Isso é tido como uma visão de máxima colheita, de máximo aproveitamento, né? Aliás, Jesus em suas parábolas trata isso como a semente, né? Fala, né, a colheita 30, 60 e a 100 por 1. Então seria um aproveitamento máximo de uma colheita, que talvez os filisteus não tinham, né? E de repente ele cresce, prospera, seu rebanho aumenta, fica poderoso, os filisteus começam a ter inveja. Chegou uma hora que Abimeleque falou, cara, dá o fora daqui que não dá mais, você já está maior do que eu, né? Então antes dava para conviver, agora não dá mais, daqui a pouco você está dominando tudo aqui, eu não sou mais nada, e ele vai embora. Só que ele sai da cidade de Gerar e ele vai pro vale de Gerar, né? Então no vale de Gerar ele começa a desentulhar os poços que os filisteus e os pastores daquela região entulharam. E ele também começa a abrir alguns poços. Então ele abre um poço, que aí os pastores daquela região, de grandes rebanhos, né, nômades, falam para ele, olha, esse poço aqui não é teu, é nosso. Aí chamaram de Ezeque, porque teve contenda. Aí foi para outro poço, abriu de novo. Aí, não, esse aqui também não é de você não. Aí deram o nome de Sitna. Quer dizer a palavra Sitna, Bispo G? A palavra Sitna é a palavra inimizade, né? Então o termo Satanás é o termo inimigo no hebraico. E Sitna nada mais do que inimizade. Então o primeiro, que era o poço Ezeque, era contenda, e o segundo já se aprofundou a contenda e foi para uma inimizade. E nós vemos que Isaac é uma pessoa muito resistente e perseverante, que ele não desanima não, continua abrindo poço até a hora que os pastores desistiram, não contenderam mais, e aí ele abriu um poço importante chamado Reobote. O que quer dizer Reobote, Bispo G? Reobote quer dizer, nós chamamos como, assim, expansão, mas é lugar espaçoso, lugar amplo. Então, era um momento que Deus estava dando um poço que ia trazer para ele essa amplitude, a expansão. Por isso que é chamado Reobote. E de lá, os seus servos também vão para Berseba, onde eles abrem uma fonte de água, né, que mana muita água. Ele dá o nome ali de Berseba oficialmente. É isso, que é o poço do juramento, ou o poço dos 7 juramentos, que foram onde foram colocadas 7 ovelhas, né? Então ali ele prospera, ele enriquece, ele fica muito forte. Agora nessa trajetória ele vai envelhecendo, ele já sabe que vai chegar uma hora que vai ter que dar a bênção, né, do primogênito, o primogênito que recebia essa bênção. Também sabemos a história, nós vamos falar isso amanhã, que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó no momento de muita fome, de muita necessidade. Mas tem algo que aborrece muito, muito Isaac e também Rebeca. Esaú, ele se casa com mulheres estrangeiras. E foi algo que você vê, Bispo, que ele nem consultou os pais. Ele foi para a região de Et, né, que fica no norte. Né? No norte ele vai lá, toma 2 mulheres dos heteus e casa com elas. E isso é a palavra que torna como um aborrecimento, né? Os pais ficam aborrecidos, entristecidos, decepcionados com ele, mas já aponta aquilo que era Esaú. Né? A diferença entre Esaú e Jacó. Jacó, né, era um suplantador, ele não era pessoa assim, vamos dizer assim, perfeita, mas ele era de boa índole. Já Esaú, infelizmente, ele se deixou levar por uma má índole. A gente percebe ele se deixando levar, e ele não levava muito em conta aquilo que eram os valores dos seus ancestrais, Abraão. Isaac, como eu falei, não deu o referencial que era necessário, isso também foi importante, faltou um pouco disso, que você vê que ele vai, com essas 2 mulheres estrangeiras, ele não dá realmente nenhuma satisfação nem para Isaac. E são várias habilitações para acontecer, por fim, a perda da constituição de Esaú. Então Esaú casa com estrangeiras, vende seu direito de primogenitura, então já vai preparando o mundo espiritual contrário a ele. Quando chega o dia de dar a bênção da primogenitura,
Jacó já estava beirando os seus 180, desculpa, Isaac estava beirando os seus 180 anos, ele vai lá e ele ora. Ele ora por Jacó, porque Jacó finge ser o irmão, e Jacó já tinha uma certa idade. Porque se foi com 60 anos, então imagine que Jacó já tinha seus 120 anos. É isso mesmo? Isso já era Não, eu acho que o Isaac não chegou a ter 180 anos. Eu acho que só algum delay aí. Depois precisava ver, mas eu acho que ele não chega a isso. Se eu não me engano, ele chega a 110, alguma coisa assim. Bom, enfim. Mas Jacó, ele é enganado, Isaac é enganado por Jacó. Ele é enganado por Jacó, e aí o que acontece? Jacó acha que está falando com Esaú, porque já está cego, já não ouve direito, e dá a bênção para Jacó. E aí quando vem Esaú falar, olha pai, eu vim aqui buscar a bênção da primogenitura, Isaac fala, é tarde demais, eu já dei a bênção para a primogenitura para o seu irmão. E Esaú fica enfurecido. Nessa condição, Rebeca percebe que Esaú está realmente a fim de matar o seu irmão, e aí ela prepara a fuga de Jacó. Jacó então é enviado para a terra do seu tio Labão, até que a fúria de Esaú passe. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis capítulo 27, versículo 46. Disse Rebeca a Isaac, aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? E mais, Gênesis capítulo 28, versículos 1, 2, 8 e 9. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Então você vê a preocupação de Isaac com Jacó, já que tinha recebido a bênção, ele fala, você vai lá para Arã, mas não se case com mulher dos heteus, como Esaú fez. Você vai tomar alguém da família. Então era uma situação extraordinária, porque não era algo esperado. Então não era o desejo. Abraão não queria que Isaac fosse para a terra da sua parentela. E aí ele acaba o quê? Fala, olha, não tem outro caminho, Jacó, você vai ter que ir para a terra da tua parentela, tomar mulher lá, por causa do momento que Esaú está enfurecido, porque Esaú vai te matar. Agora, a reação de Esaú é a pior possível. Porque ele vai lá e agora toma mulheres que eram filhas de Ismael. Essa era uma boa cutucada no pai, hein? Meu Deus! Não é? Imagine, era o irmão mais velho do pai, que não era o filho da promessa, aquela situação toda do passado, vexativa, aquele conflito, vai lá e afronta o pai. Né? Então, terrível a reação de Esaú, e por isso que Isaac foi sincero, né, na hora da bênção e falou, ó, Esaú, você vai servir o teu irmão, o orvalho vai ser retido e você vai viver da tua espada. Então, realmente, Esaú sofreu bastante, e por causa das suas reações acabou contraindo malignidades maiores. Bom, a vida de Jacó, ela continua, né? Nós vamos falar na próxima aula. Ele obedeceu a Isaac, nós vimos que Esaú não. Isaac morreu sim aos 180 anos, nós estávamos aqui debatendo, mas a passagem está em Gênesis 35, Gênesis 35, 27 a 29. Nós vemos que quando Isaac morre e dá a bênção, Jacó e Esaú já eram avançados em idade, mas lembramos também, né, Bispo, que as pessoas tinham uma condição física diferente da nossa, né? Então uma pessoa de 120 anos seria como se fosse uma de 60 hoje. E já tinha passado todo aquele processo de Jacó ter ido, ser transformado em Israel, voltou, já tinha aliança de novo com Esaú, então tinha todo esse processo já passado, e aí então, obviamente, eles estão com uma idade já bem avançada. Perfeito. Então essa foi a aula sobre Isaac, o segundo patriarca do livro de Gênesis e do povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Antes de nós revisarmos a aula de hoje, eu quero te dar a dica Gospel Bay. A dica é coleção Escola de Profetas. Você está acompanhando já há alguns meses o programa Escola de Profetas.
E nós estamos dando todas as aulas que estão aí nessa coleção de livros didáticos. Então você está tendo aqui no programa, ao vivo, um reforço do curso presencial de Escola de Profetas, que tem 4 módulos. E esse é o material didático, um livro com muito mais detalhe, passagens bíblicas, para você estudar, para acompanhar a tua leitura bíblica. Então nós temos o módulo 1, que é Conhecendo o Mundo Espiritual, o módulo 2, Aprendendo a se Relacionar com Deus, e o módulo 3, que é Conhecendo os Livros da Bíblia, que é o módulo que nós estamos agora. Nós estamos tratando o livro de Gênesis. Você precisa ter isso na sua coleção para que você possa aperfeiçoar os teus estudos. Acesse o site agora do Gospel Bay, tem uma promoção te esperando. gospelbay.com.br é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos revisar a aula de Isaac. Na aula de hoje, estudamos a vida de Isaac, o segundo patriarca de Israel. Em Gênesis 21, Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Desde a infância enfrentou o conflito com Ismael, que foi depois expulso por Abraão. Em Gênesis 22, Isaac recebeu a marca da promessa após sacrifício no Moriá. Em Gênesis 24, Isaac, com 40 anos, casou-se com Rebeca, uma prima distante. Em Gênesis 25, Isaac teve gêmeos, Esaú e Jacó. Em Gênesis 26, Isaac permaneceu no vale de Gerar, em obediência a Deus. Prosperou muito e os filisteus o invejavam. Em Gênesis 27 e 28, Isaac, enganado, abençoou Jacó. Esaú casou com estrangeiras para afrontar o pai e Jacó casou-se com mulheres da família. Por fim, Isaac morreu aos 180 anos de idade. Na próxima aula falaremos do terceiro patriarca do povo de Israel, Jacó, que depois mudou o nome para Israel. Vamos agora conferir, tome nota, a agenda do Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.